Não causa surpresa dizer que um prédio ou até uma cidade foram tombados como patrimônio histórico, mas esse cuidado especial também pode ser usado para proteger peças raras. Em Pernambuco, azulejos que compõem fachadas de prédios antigos são tratados como verdadeiras relíquias. A herança da colonização portuguesa está presente nas ladeiras da cidade alta de Olinda e também nas ruas do Recife, quase sempre com a característica típica que começou com os muçulmanos. Tanto que a origem da palavra azulejo é árabe, significa pequena pedra polida. O azulejo, na realidade, azalaja, ou como dizem alguns, ele era uma pedra que revestia, e ainda hoje reveste no Oriente, inúmeras mesquitas, a protegendo das ações do tempo. No Brasil e em Pernambuco, especialmente, o uso dessa pedra polida se popularizou. Com o tempo, os azulejos deixaram de ser usados apenas nas áreas internas de igrejas e residências e ganharam as fachadas das casas. Então, nós temos azulejos aqui em Pernambuco de exterior, azulejos de exterior, e alguns azulejos de tapete interior, que recua os do interior ao século XVI. No Alto da Sé, por exemplo, foi encontrada uma pedra que data do período de Dom Manuel I, ou seja, dos inícios da colonização do Brasil. Justamente por isso, essas pedrinhas aparentemente simples podem virar caso de polícia. É que azulejos desse tipo não são apenas peças decorativas, representam uma parte importante da história do país. Alguns deles são até protegidos por lei. Resultado: antes de fazer qualquer reforma, o proprietário de um imóvel que tenha esses modelos fixados dentro de casa ou na fachada precisa consultar o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Normalmente ele tem que vir aqui, pede autorização, nós damos toda a orientação, mas visando sempre, tomando como base a preservação daquele bem cultural inventariado. O dono deste imóvel não fez isso. Ele alterou a fachada do sobrado que fica no pátio de Santa Cruz, no centro do Recife, sem qualquer autorização. Adivinha o que aconteceu? O IPHAN flagrou a retirada dos azulejos, notificou o proprietário e acionou tanto a polícia quanto o Ministério Público Federal. E o caso acabou chegando à Justiça. IPHAN e Ministério Público fizeram uma proposta ao dono do imóvel. Ofereceram um benefício chamado suspensão condicional do processo. Pelo acordo, ele deveria recuperar a fachada, usando inclusive réplicas de azulejos, e em troca, o processo seria suspenso. Mas o proprietário da casa recusou a oferta e a decisão ficou por conta da Justiça Federal. Como ele não aceitou o acordo, o processo teve seguimento, a gente fez a instrução, ouviu as testemunhas, se analisou as provas até o julgamento da sentença, que resultou numa condenação para ele de 1 ano de reclusão. Sendo que, como a pena é menos de 4 anos, ele teve direito a uma substituição para a prestação de serviço, né? Os azulejos destruídos eram de origem portuguesa, fabricados há 200 anos e já haviam sido catalogados pelo IPHAN. O inventário é um verdadeiro banco de dados. São 3 volumes com milhares de informações sobre a existência e a distribuição dessas pedras em Pernambuco. Nós cadastramos as peças azulejos, por tipologia, por datação, por antiguidade, e que esses elementos, como os azulejos, eles podem chegar até a confirmar a datação dos edifícios históricos. Então, ele é um elemento muito bem estudado na historiografia mundial e nós temos um acervo exemplar português muito expressivo. Como esses exemplares estão protegidos por lei, a alternativa para os amantes da história e da tradição é recorrer às réplicas. Os azulejos não são tão antigos, mas têm seu charme. No Recife há várias lojas como a de seu Inácio, que possui o maior acervo da cidade. São tantos modelos que ele próprio já perdeu a conta. A variedade é mais importante do que a quantidade. É melhor ter variedade do que ter quantidade. Se eu tiver quantidade, eu não vou atender. E variedade eu atendo. O pessoal que chega querendo 3, 4 pedras para conserto. Aí fica satisfeito quando encontra, né? Muito mais que pequenas pedras polidas, os azulejos representam arte, cultura e tradição. Eles revestem as fachadas das casas com uma história que precisa ser preservada. Então, a azulejaria para Pernambuco tem uma importância muito grande. É uma marca, como que vamos dizer, uma presença que lembra a presença muçulmana na Península Ibérica. São azulejos de uma variedade, de uma riqueza impressionante.